Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 10, no número 14, que são as instruções dos Espíritos e perdão das ofensas. Ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez por aqui, obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso conteúdo, do nosso trabalho. Se inscrevam e não se esqueçam de dar o like, porque o like é muito importante. Quero falar para vocês que é por causa do like, né, através do like, que o YouTube vê quantos likes, né, o canal recebeu e assim oferece para o maior número de pessoas. Se esse conteúdo é bom para você, lhe ajuda, poderá ajudar outras pessoas. Ou seja, você também estará cooperando para ajudar alguém, ok? Nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, se o capítulo for muito longo, eu divido ele por partes, ok? Então, esse capítulo 10, eu dividi em duas partes até agora. Estamos na segunda parte, conforme vocês podem ver escrito a caneta, ali em cima do lado direito. E aqueles que estão vindo, que sempre estão nos acompanhando no trabalho, obrigado pelo apoio que eu tenho recebido de vocês. E não esqueçam de fazer o comentário de vocês, ok? Concordando ou discordando daquilo que é falado aqui, ok? E eu considero isso tudo porque eu dou minhas opiniões sobre as informações que os Espíritos nos trouxeram. Vamos lá então? Perdão das ofensas. Número 14. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quer dizer, a meu irmão. Essa é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mesmo que a pessoa não seja religiosa, sabe dessa perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas vamos lá. Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Cristo que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração, tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não ter que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Vocês estão vendo aqui, eu sublinhei isso aqui já tem tempo. Então vocês vejam bem como a religião, como cada um tem seu ponto de vista, mesmo aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus traz isso para Pedro, falando dessa forma: teu Pai Celestial faz por ti. Não tem ele de que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas?
Quer dizer, se Deus perdoa infinitamente, está aqui Jesus que está falando isso. Como é que existem algumas pessoas, alguns espíritos, alguns espíritas, que acreditam no castigo de Deus, que acreditam no aqui se fez, aqui se paga. Aquele que plantou irá colher o que plantou. A lei de Talião, isso é coisa de Moisés, não de Jesus Cristo. Jesus nos apresentou um Deus bondoso e piedoso. E ainda nós vamos ver aqui no Evangelho alguns espíritos dizendo que Deus vai castigar quando ele acha que deve castigar. Mas aqui não, aqui Jesus está falando que o Pai Celestial perdoa frequentemente e não conta o número, né, das vezes que perdoou. Ou seja, ele nos perdoa infinitamente. Não é verdade? Pois bem, vamos lá. E ele continua: escutai, pois, essa proposta de Jesus. E, como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor os elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Bem, então nós estamos vendo aqui os conselhos de Jesus. A pessoa fala: ah, não, estão me fazendo de bobo. Quem é o bobo, na verdade? Ah, eu não vou me humilhar. Está aqui, humilhai-vos. Como é que é nos humilhar? É no exaltar o nosso egoísmo, no exaltar a nossa vaidade, a nossa prepotência de nos achar melhores do que os outros. Isso é nos humilhar, não é nos fazermos de pobre coitado. Não, não é isso. E daí é uma história bem diferente. Ok? Agora, nos humilharmos é reconhecermos que ainda somos imperfeitos. Tirarmos essa prepotência que trazemos ainda dentro de nós. Ok? E ele continua aqui: ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celeste está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Isso foi em 1860, tá, gente? Então, em 1864, por aí, então, eram 18 séculos. Hoje já estamos com 21, né? Século 21. Ok? Já se passaram 2 séculos praticamente. Vamos lá. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros dos vossos irmãos se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis, senão, uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe
o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Quem falou isso foi Simeão, em Bordeaux, em 1862. Número 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não foste o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para seres indulgentes e não de merecer a censura que lhes endereçais. Admitamos que foste realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se depender de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis, senão, maior mérito em vos mostrar clementes. Bem, estamos aqui, embora as pessoas deem desculpas, né? Então, mesmo que você até nem mereça não ter feito, né, ou provocado a situação, mais mérito tem ainda por você perdoar sem você ter culpa no cartório, por assim dizer. E ele continua aqui. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem: eu perdoo, e que acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o verdadeiro cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Quem falou isso foi Paulo, apóstolo. Foi em Leão, 1861. A indulgência. Número 16. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência.
Deixa eu repetir aqui, gente. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não é os defeitos. Peraí, desculpe. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Quer dizer, tem gente que é maquiavélica, né? Por isso que eu falo pérfido. Ah, mas tudo bem. Mas fulano faz isso também, não sei o que, sei que lá. Eu perdoo. Não sei o que. Mas também, né? Pois é. Então é isso aí. É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. Então, perdão de coração é outra coisa. É indulgência, né? A indulgência não se ocupa jamais com os atos de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados, quando criticais. Que consequência se deve tirar das vossas palavras? É que vós que censurais, não tereis feito o que reprovas e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando pois julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos, severos senão, sobre vós mesmos. Ele está dando um conselho aqui, né? Quando a gente vai parar de ver nos outros, os defeitos dos outros, né? Em vez de vermos os nossos próprios defeitos. Ele continua. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Geralmente os nossos erros são sempre pequenos, né? Os dos outros são sempre péssimos e graves. Meu Deus do céu, quando que a gente vai dar atenção a tudo isso? Vamos lá. E ele continua. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Quem falou isso foi José, espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Número 17. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. Sublinhei de novo.
tá? Porque alguns espíritos aqui vão falar que Deus culpa, que Deus condena, não é verdade? Então aqui ele está dizendo, por isso que eu sublinhei. Compreendei bens, compreendei todos, a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvidei jamais de si, e não ouvidei jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos, e não ouvidei jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos, e sobretudo, pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esse esquecimento que vos deixa no nada? Porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco não recompensa. Tá vendo? Pois é. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhes pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes, e força necessária para entrar no novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Vocês estão vendo aqui? Primeiro que eu sublinho submissão, do jeito que é colocado aqui, tem vários sentidos, né? Deus não precisa de ninguém ficar submisso a Deus, porque Deus é mais do que imaginamos. Né? Ele não é um pai de imposições, mas um amigo incondicional. Ok? E o mais importante é que fala aqui no final, podereis somar a reparação ao arrependimento. Vocês estão vendo aqui? Por isso que quando a gente pede perdão e Deus nos perdoa, é porque ele vai nos dar condição da gente poder reparar o erro. Não passar pelo que fizemos os outros passar, mas reparar o erro que cometemos. Consertar aquilo que quebramos, vamos falar assim. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão, está vendo? Fazeis por eles o que pedireis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio o fez, enquanto viveu sobre a terra. Visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. Quem falou isso foi João, bispo de Bordeaux, em 1862. Número 18. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com
as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes mais tendência a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que ofere, sem olhar no vosso, a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Está vendo aqui? Por isso que eu falo que alguns falam isso, Deus castigará. Deus é infinitamente bom, infinitamente perdoa, então não vai castigar ninguém. Isso só colocou assim porque é uma opinião dele, tá? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar sem fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, em algumas das suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual, ou seja, de Deus. Bem, gente, estamos aqui já no finalzinho. Só vou ler esse pedacinho para dar, que já está dando nosso tempo, né? Então nós vamos parar aqui mesmo. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos. Está vendo aqui? Castigo de Deus. Não concordo. Quer dizer, não existe, né? Na verdade, não existe. Bem, meus amigos, então está aqui o perdão. Se Deus nos perdoa, por isso que Jesus nos deu aquela oração dominical, né? Que a gente pede perdão a Deus, perdoar o nosso nos perdoar, né? Da mesma forma que perdoarmos aos nossos inimigos. Então a gente precisa da clemência, do perdão, né? Tanto de Deus quanto daqueles que nós prejudicamos. Se nós precisamos, temos a obrigação de perdoar. Se nós precisamos sermos perdoados, temos a obrigação de perdoar. É uma conta comum. Se você deve um, tem que pagar um, para ficar zerado, não é verdade? É assim que a vida é. Nada de novidade, nada de absurdo. Deus não castiga ninguém. Ele é infinitamente bom e justo. Ele infinitamente nos perdoa. Ele infinitamente nos dará novas oportunidades para repararmos, para fazermos melhor aquilo que ainda não conseguimos fazer. Ok? Então, gente, até a próxima. Não se esqueça de dar o like. Conforme eu falei, o like é muito importante. Ok? É muito importante, porque é através do número de likes que o YouTube oferece esse conteúdo para outras pessoas. Se isso daqui foi bom e é legal para você, ajude outras pessoas. Seja caridoso. Ok? Até a próxima. Tchau. Fui.